Meus amados, louvo a Deus por estarmos hoje terminando essa pequena série que começamos aqui na igreja. Louvo a Deus por isso. Louvo a Deus pela presença de cada irmão, membro dessa igreja e de cada visitante que veio também aqui. Louvo a Deus. Louvo a Deus para aqueles que começaram desde o primeiro dia, como a Gilcilene. Acertei? Uau! Seu Lázaro e os dois próximos ali e os outros demais membros. Louvado seja o nome de Deus, louvado seja o nome do nosso Deus por vossas vidas e por aqui. E hoje nós vamos estar falando sobre a cura, vencendo a ansiedade. Falamos sobre o diagnóstico, falamos sobre o remédio e hoje vamos falar sobre a cura. Mas, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês sabiam que há mais ou menos há 500 anos atrás, o tomate era considerado veneno? Quem sabia? Algo que para mim é muito complicado, pois eu sou apaixonado por ketchup. Não sei se vocês gostam de ketchup. Eu gosto muito de ketchup. Eu gosto tanto de ketchup, vou comer pizza, tem que ter ketchup, vou comer uma lasanha, tem que comer ketchup. E podem me chamar de louco se quiserem. Quando eu vou comer feijão puro, em muitos momentos, eu coloco ketchup. Eu gosto de tomate. A questão é que há 500 anos atrás, as pessoas acreditavam que tomate era veneno. Qual era o problema? Qual era o problema daquela época? O problema naquela época é que eles pegavam o tomate, cortavam o tomate, e naquela época a maioria das pessoas, com um pouquinho de dinheiro, não precisava ser rico, eles tinham tigelas, bacias ou pratos feitos com um metal chamado estanho. Hoje nós usamos isso para fazer soldas. Tinham pratos de estanho, talheres de estanho, ou seja, quando se colocava o tomate dentro daquela tigela ou do prato de estanho, a acidez do tomate entrava em choque com o estanho e produzia, através de uma reação química, chumbo. E os irmãos bem sabem que chumbo para o ser humano é extremamente nocivo. E muitas pessoas que comeram tomate que foi servido em pratos ou em tigelas de estanho, elas começavam a passar mal. E em alguns casos chegavam a morrer. Depende do tempo que o tomate ficava dentro da tigela. Acredito que também na sua casa acontece isso, não acontece? Aquela saladinha de tomate que não acabou tudo naquela hora, muitas vezes pegamos na própria tigela, colocamos na geladeira e guardamos. E muitos chegavam a morrer. Isso era tão sério que uma vez um homem, tentando se suicidar, foi na praça pública da cidade, segurando alguns tomates na mão e gritou bravo, dizendo que a vida dele era horrível. Ele pegou e começou a mastigar os tomates. As pessoas vieram correndo, tentando acudir, achando que ele iria morrer. O problema é que passou horas, dias, e nada aconteceu. Vou fazer uma pergunta. O tomate é veneno? Como é que você sabe disso? O tomate é veneno? Nós comemos hoje o tomate. A grande questão é que o tomate nunca foi venenoso. O tomate daquela época é o mesmo tomate de hoje. O tomate nunca foi venenoso. Qual o problema do tomate? O problema não era o tomate, o problema era onde era colocado o tomate, que era em vasilhas de estanho. O problema não é a gente comer o tomate, a questão é como o tomate é servido. Hoje ninguém tem mais tigelas de estanho na sua casa, é até proibido. Nossas tigelas são feitas de vidros ou de louça, correto? Ou para as crianças, de plástico. A grande questão é que o tomate nunca foi veneno. A questão é que ter ansiedade não é pecado. Andar ansioso que é pecado. Ter ansiedade faz parte da vida.
Nós temos ansiedades, nós temos medos, nós temos receios, nós temos temores, não temos? Há dias que nós acordamos felizes da vida. Há dias que nós acordamos murchos e deprimidos. Ansiedade é comum, por exemplo, um aluno que precisa tirar nota 8 e vai fazer a prova de matemática amanhã. Você acha que ele vai ficar ansioso um dia antes? A ansiedade, ela é pecado quando eu ando ansioso. Se a gente voltar para a Bíblia, lá em Filipenses 4, versículo 6, você vê que o apóstolo Paulo de cara joga para a gente, para nós não andarmos ansiosos ou para não ficarmos ansiosos em nenhum momento. Para não andar ansiosos. O problema não é o tomate, é onde eu coloco o tomate. O problema não é ter momentos de ansiedade, mas andarmos ansiosos. O problema é deixar a ansiedade. É quando nós pegamos a nossa ansiedade e colocamos nos pratos feitos por nós mesmos. E quando nós colocamos as nossas ansiedades nos pratos que nós mesmos criamos, ela vira veneno. Mas quando eu pego a minha ansiedade e coloco no prato de Deus, entenderam a ilustração do prato com o tomate? Quando eu coloco no prato de Deus, a ansiedade não é ruim. O problema então não é sentir medo. O problema é nós sabermos onde devemos colocar nossa ansiedade. Vamos relembrar tudo que nós já aprendemos aqui? Nós aprendemos lá no diagnóstico, que Jesus Cristo curou e perdoou todas as nossas culpas do passado. Por isso que eu não preciso ter medo dos meus pecados e falhas do passado. Outra coisa que nós aprendemos, que o nosso futuro não é uma repetição do passado. O que acontecerá no futuro não é uma repetição de uma dor, de uma tormenta, de um problema do passado. Talvez o meu passado em uma área aconteceu ser um passado muito ruim. Mas o seu futuro pode ser bem-aventurado e de grandes vitórias. Não é porque você sofreu que você sofrerá. Nós aprendemos isso no diagnóstico. E aprendemos também um remédio santo para vencer a ansiedade. Aquelas 3 doses. A dose que eu tenho que tomar muito, a dose que eu tenho que tomar pouquinho e a dose que eu tenho que tomar meio a meio. Vamos relembrar? O que eu tenho que tomar muito? Qual é a primeira dose para vencer a ansiedade? Adorar. Eu tenho que investir o meu tempo adorando. E esse adorar aqui, eu não estou falando de música. Eu não estou falando de cantar melodias de adoração, que também pode ser. Eu estou falando de dobrar o nosso joelho e lembrarmos em oração aquilo que Deus é e aquilo que Ele faz. É eu lembrar para mim, eu trazer a memória para mim, que o prato de Deus, ele é bom. Não é estranho, não é algo que vai me trazer malefícios. Que Deus, que é a base de tudo, Ele é bom, Ele é grandioso, Ele é poderoso, Ele é excelso, Ele é longânimo, Ele é justo, Ele é poderoso, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele é o Deus benevolente, é o Deus sobre tudo, sobre todos, que não há outro como Ele. Quando eu trago à memória quem é meu Deus, eu percebo que os meus problemas, aquela dose pequenininha dos meus problemas, são tão pequenos comparado com Deus, que eu entro na 3ª dose, começo a parar e a trazer à memória as grandes bênçãos que Deus nos deu. Eu acredito que cada um aqui passou problemas durante esses 3 semanas. Não passaram? E vocês estão vivos, ninguém se perdeu. Todos tiveram comida, todos tiveram banho, todos, mesmo nesse calor, teve algum meio para se refrescar, não tiveram? Ou um pequeno ventilador, ou um ar-condicionado, um outro meio. Como é bom chegar em casa pingando de suor.
nesse calorão que teve aí, de conseguir entrar ao banheiro e tomar um belo banho gelado? Aconteceu isso com você? Louvado seja Deus, porque Ele cuidou e tem cuidado e cuidará de você. Louvado seja Deus. Aí eu entro no dia de hoje. Eu entro no dia de hoje quando vamos falar da cura. E existe algo na cura tremendo. Sabe como é que eu sou curado da ansiedade de forma total? É quando eu busco a Deus de todo o meu coração. Vamos ler mais uma vez o texto, versículo 6. Juntos? Podem ser? Não andeis em tudo. Busque a Deus. Vamos lá. Ou em outras palavras, busque a Deus, porque eu sou curado da ansiedade quando eu pego a minha ansiedade e tiro ela do meu prato e coloco dentro do prato, dentro da tigela de Deus. Ter ansiedade é humano. Escutem, por favor. Sentir medo, sentir temores, sentir receios é humano. Nós somos assim. Isso é parte da consequência do pecado em nossas vidas. Não venha falar que você é super-homem, que nunca ficou triste, porque nós ficamos tristes. Eu fui criado de uma forma bem interessante, e quando eu fui criado, me ensinaram que homem não podia chorar. Quantas vezes eu tive que engolir choro querendo chorar? Até quando eu aprendi que homem chora sim, mas ele chora colocando a ansiedade no prato, no colo de Deus. Olha que coisa tremenda. Para sermos curados da ansiedade é quando nós nos sentirmos ansiosos, colocarmos ela diante de Deus. Quando eu coloco a minha ansiedade diante de Deus, eu tento lembrar e trago à memória que o nosso Deus é o nosso Abba. O que é o Deus Abba que a Bíblia fala? Abba é uma palavra grega que a Bíblia utiliza para representar Deus, chamando-o de paizinho querido. Paizinho. Ou, no português brasileiro, papai. É a ideia do meu pai próximo. É a ideia que o texto diz que o nosso Deus, ao mesmo tempo, é um Deus de longe, mas Ele também é um Deus de perto. O nosso Deus, ao mesmo tempo que é um Deus distante, que habita nas alturas, que é tão poderoso, que todas as estrelas do universo não passa como o pó dos seus pés. Um Deus que habita fora do tempo, porque o tempo foi criação dele. Um Deus tão grande, um Deus tão, que Ele se dignificou, por graça e misericórdia, morar aonde? No meu e no seu coração, se você já entregou a tua vida a Jesus como o único e suficiente Salvador. O nosso Deus, o Deus Abba, é o Deus que nos convida a colocar toda a nossa ansiedade diante dele. É o Deus que antes de mesmo nascermos, Ele já tinha nos amado. Escutem bem, Deus não te amou quando você nasceu. Deus te amou antes mesmo da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó nascer. Deus te amou antes do nada existir, Ele já tinha escolhido você. Quer fazer um teste? Quer fazer um exercício agora? É como, tente imaginar que você está olhando para um espelho. Se quiser usar a sua mão aqui na frente, pode usar. E fala assim: Deus me amou antes de eu existir. Fala para você mesmo isso, fale. Deus te amou antes de você existir. Então não há nada que você consiga fazer, que você consiga destruir o amor de Deus para com a tua vida. Ele te ama porque Ele quer te amar. E a grande beleza disso é que a Bíblia, quando fala do amor de Deus, a Bíblia fala que Deus nos amou de tal maneira
que nos adotou e nos fez ser filhos dele. Observou a palavra que eu usei aqui? A palavra chama-se adoção. O apóstolo Paulo vem falar em vários momentos que Deus nos adotou e nos fez seus filhos. Vamos entrar numa profundidade bíblica aqui agora? O que acontecia? No Império Romano, antigamente, lá na época romana, todos os filhos genéticos, os filhos que nasciam do pai e da sua mãe, eles podiam ser expulsos de casas. Eles podiam ser deserdados. Um pai, simplesmente porque o filho agiu errado, ou por motivos os mais variados, o pai tinha o direito de falar: meu filho genético, a partir de hoje você não tem mais direito a nada. Vocês sabiam que vários imperadores romanos não eram filhos genéticos? Eles eram filhos o quê? Adotivos. Porque a lei romana, a lei que foi escrita aqui no Novo Testamento, Paulo, quando escreveu, por exemplo, a Epístola aos Romanos, ele faz uso dessa lei. No Império Romano era assim: se o homem ele podia deserdar um filho genético, não podia? Mas o filho adotivo, ele escolhia alguém para ser seu filho, podia ser até adulto, ele escolhia, e tinha um ritual, que não era feito em cartório, como aqui no Brasil para adoção. Ele pegava aquele filho, levava até o templo de Apolo, fazia um sacrifício e declarava perante os sacerdotes e toda a sociedade, que a partir daquele momento, ele estava por simples escolha, adotando aquela pessoa como seu filho. E uma vez adotado alguém, dentro da Constituição romana, da lei romana, era impossível deserdá-lo. Eu podia deserdar um filho genético, mas um filho adotivo era impossível. Aquele filho podia me trair depois, mas era impossível eu deserdá-lo, porque eu escolhi adotá-lo. Quando a Bíblia fala que Deus nos adotou, aleluia! Quando a Bíblia fala que Deus nos adotou, Ele está dizendo que nada nos separará do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem o próprio demônio, nem criaturas, nem altura, nem profundidade. Em resumo, nada nos separará da adoção que recebemos através de Cristo Jesus. Por isso que eu tenho que buscar a Deus, porque Ele é o nosso Deus. Para ser curado da ansiedade, eu tenho que buscar a Deus. Eu tenho que tirar a ansiedade dos meus pratos emocionais e colocar ela nos pratos ou no colo de Deus. Lembra do tomate? O tomate é venenoso ou era o prato que ele era colocado? A ansiedade é ruim? Não. Ruim é quando eu coloco ela nos meus próprios pratos. Eu preciso colocar ela nos pratos de Deus. Por isso, vamos ouvir alguns pratos de Deus? Versículo 7 e 8. Alguns utensílios que Deus usa para a gente vencer a ansiedade. Falamos um pouco semana passada, mas hoje aqui é a cura total. Sabe como é que eu sou curado da ansiedade? Primeiro, buscando a Deus. Segundo, tendo pensamentos positivos. Legal, né? Só que aqui eu não estou falando de misticismo, nem desse pessoal que fala que a gente tem que pensar zen. Tipo, não. Pensamentos positivos é trazer à memória o que me traz boa esperança, como está lá em Lamentações, Jeremias, capítulo 3, versículo 22. Versículo 21, melhor dizendo. Olha o que o texto fala, versículo 8. Como é que eu vou ter pensamento positivo? Quais são as tigelas? Quais são os pratos que Deus quer que eu coloque a minha ansiedade? Finalmente, irmão, tudo que é, ou seja, está ansioso, coloque a sua ansiedade num prato chamado verdade. Está ansioso, coloque a ansiedade naquilo que é respeitável. Pense naquilo que é justo, pense naquilo que é puro, pense naquilo que é amável, pense naquilo que é de boa fama, ou
de qualquer coisa que seja de boa virtude e que seja de louvor a Deus. E o Paulo termina gritando, exclamando aqui com toda a ênfase: seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quer vencer a ansiedade? Tenha pensamentos positivos. Eu estou deprimido, ninguém me ama, ninguém me quer. Pensa na verdade. Será que ninguém te ama, ninguém te quer? Eu conheço um Deus que deu seu próprio Filho para morrer por você, para que você fosse adotado e se tornar filho dele. Então você é querido por Deus. Mas ninguém me respeita, meu marido não me respeita, meu marido me maltrata, minha esposa me maltrata, meu patrão me maltrata. Desculpa, você é respeitável porque você é filho de Deus, lavado e remido pelo sangue dele. A minha vida tem tantas injustiças, a minha vida tem tantos problemas. Fique tranquilo, porque o Deus justo, Ele cuidará de você, Ele julgará a tua causa. Pare de pensar em batalhas, seja amável. Pare de ouvir coisas ruins, a questão da boa fama. Aí entra um problema. Eu falei aqui de algumas tigelas que Deus convida a colocar a ansiedade. Não falei aqui? Quer ver algumas tigelas que nós colocamos, a nossa ansiedade só piora? Por exemplo, se eu só fico vendo coisas erradas na internet, por exemplo, pornografia. Pornografia está um problema sério hoje em dia. Sério, porque não atinge somente homens, e não atinge somente jovens. Hoje a pornografia está tão forte que ela está atingindo todas as idades. Quando eu falo todas, pais, cuidem dos seus filhos, que tem já crianças se viciando em pornografia com 8, 9 anos. E pesquisas mostram, que a gente pensa que sempre é o homem, né, o culpado, né? Pesquisas mostram que as pessoas que têm mais problema com pornografia, mais de 55% são as mulheres. Porque a pornografia que as mulheres utilizam não é só a visual, é a de leitura, é de ouvir, a de pensar. Se eu só vejo coisas erradas, o que você acha que eu vou pensar o resto do dia? Em coisas erradas. Se eu só vejo lutas na televisão, aquela pessoa que gosta de luta, não é errado fazer arte marcial, mas aquela pessoa que só gosta de luta, tudo que ela vê é batalhas, lutas na internet, ela vai viver uma vida achando que a vida é toda de violência. Quando eu vejo só desgraças na televisão, a gente só pensa em desgraça. Se eu só fico o dia inteiro pegando o meu celular e mexendo na tela o dia inteiro, eu só vou pensar em desgraças. Se eu vejo novela, e novela é interessante, novela ensina muitas coisas boas. Vamos falar de coisas boas, entre aspas, que a novela ensina: traição, malandragem, mentiras. Eu vou achar que todo mundo é assim. Uma vez, perdoe-me alongar, mas uma vez eu estava pastoreando uma mulher, conta essa história, e essa mulher, ela teve um problema sério com o marido dela tinha muito ciúme dela. E ela começou a ter ciúme dela ir na igreja, e ela não queria que ela fosse na igreja. Por quê? Porque na igreja tinha homens como tem aqui, casado, normal. Ela tinha medo, ele tinha medo, e ele estava brigando e não querendo que ela fosse para a igreja. Eu estava conversando com ela, aconselhando junto com as mulheres, e ela pedia oração e estávamos orando pela vida dela. Até que nós descobrimos o motivo do ciúme do marido. E aqui eu vou contar. O motivo do ciúme do marido é que o marido trabalhava como taxista. E o táxi que ele trabalhava era na madrugada. Era o horário que ele conseguiu o trabalho. E na experiência dele de taxista, ele ficava assustado da quantidade de mulheres que ele pegava na casa e levava para motéis para encontrar com seus amantes, enquanto seus maridos estavam trabalhando. E ele ficou desesperado, como taxista, ele pegava, levava e marcava para trazer depois. E ele percebia que aquilo acontecia no período que o marido não estava trabalhando. O problema é que ele trabalhava à noite. E o problema é que o culto geralmente nas igrejas eram
à noite. Então ele entendeu, ele via tanta desgraça na rua, tanta traição na rua, que ele colocou na cabeça: a minha mulher também vai me trair quando eu estiver trabalhando. Pegue a tua ansiedade, tire do seu prato e coloque no prato de Deus. Olha o versículo 9 que diz. O versículo de 9 é o fechamento da cura da ansiedade. Onde Paulo ele fala: se você aprendeu, vocês aprenderam nesses 3 domingos? Sim ou não? Se vocês aprenderam, se vocês receberam, e se vocês ouviram, e você também viu isso em mim, isso então, praticar. Em outras palavras, se você quer ter problema com ansiedade, você vai ter porque você quer. Eu não estou falando que vai ser fácil. Eu estou falando que quando eu busco a Deus, e quando eu tenho pensamentos santos na minha cabeça, quando eu gasto mais tempo adorando e agradecendo e pedindo menos, o Deus, como é que termina o 9 aí? O Deus da paz será convosco. O Deus da paz. E se eu pular para o versículo 7, ele começa falando: e a paz de Deus. Repara que a preposição que ele usa é de. Ele não está dizendo a paz com Deus, ou no versículo 9, a paz com Deus. Ele está falando que a paz que pertence a Deus. Mais explicações, por favor, procura a Luciana, sobre a língua portuguesa. A paz de Deus significa que ela vai descer sobre você. E você vai poder comer os tomates espirituais de Deus. E você vai poder usufruir das bênçãos de Deus para a tua vida. Pastor, então não quer dizer que eu não preciso tomar medicação? Não, isso é uma outra questão. É para profissional especializado. Eu só sei que quando eu busco a Deus, as outras coisas me são acrescentadas. Então, eu quero terminar essa mensagem lendo Salmo 34, versículo 7. E nessa conclusão eu quero trazer à memória o Salmo 34, 7 que diz, encontrou? O Salmo 34, 7 que diz que os anjos do Senhor acamparão ou acampa-se ao redor dos que eu teme e os livra. Quando eu busco a Deus, quando eu coloco a minha ansiedade na tigela de Deus, os anjos do Senhor estarão lá. E se eu fazer uma ponte com 2 Timóteo, Novo Testamento, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, eu faço uma ponte linda, que além dos anjos do Senhor está acampando em minha volta, eu vou lembrar disso daqui. E por isso, estou sofrendo essas coisas. Paulo falando que ele estava sofrendo dores, angústias, além de ansiedades, problemas também. Todavia, não me envergonho. Olha que coisa linda, que coisa linda. Paulo gritando em alto bom som. Pois sei em quem eu tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito, até aquele dia. Em outras palavras, Deus está ensinando hoje você a vencer a ansiedade. E como você vai vencer a ansiedade? Só com Jesus. E nessa conclusão, uma palavra prática. Quer vencer a ansiedade? Pelo menos invista. Ouviu a palavra que eu falei? Eu falei gaste ou invista? Invista pelo menos 30 minutos do seu dia em relacionamento com Deus. Gaste pelo menos 20 minutos lendo a Bíblia. Gaste pelo menos 10 minutos orando. Quer vencer a ansiedade? É assim.
Não sei se você já passou, mas eu já passei. Terá dias que a gente vai estar tão ansioso. Haverá dias que estaremos tão ansiosos. Eu já estive dias tão triste que eu dobrei meu joelho. Ou, vou ser franco, eu nem consegui dobrar. De tão fraco que eu estava, eu curvei minha cabeça e falei: Senhor, eu não estou conseguindo orar. Estou sem ânimo, estou sem força. A minha fé está quase nada. E eu ficava parado e repetia essas palavras: Senhor, não consigo orar, ajuda-me. Eu só sei que com isso eu forçava a minha mente a trazer coisas boas, lembrar quem meu Deus é, e Ele me dava força para vencer aquele dia. E hoje, como por exemplo, estamos aqui. Vencer a ansiedade é fácil quando eu tiro a ansiedade dos meus tomates ansiosos dos meus pratos e coloco aonde? Nos pratos de Deus. Aquilo que era venenoso se transforma em santo. E eu posso me alimentar e ser abençoado no nome de Jesus. E já pensou? Se calhar você comeu tomate hoje, não comeu? Alguém comeu tomate aqui? Hoje? Ou algum produto com tomate? Um macarrão que leva tomate, alguma coisa assim? E não é veneno, porque você usou o prato correto. Assim é a ansiedade.